Olá, essa é mais uma edição do Fala Mestre, uma iniciativa que vai colocar em destaque os egressos do programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da UFPB. Eu sou a Elia Alves e hoje nós estamos aqui com a Sara Souza, que atualmente é auditora do Tribunal de Contas do Estado, aqui da Paraíba, e ela é egressa da linha 1 de Políticas Públicas da turma 5. Ela foi orientada pelo professor Wanderson Carneiro e pelo professor visitante Anderson Nascimento, e o tema de pesquisa dela, ele focou a atuação do Tribunal de Contas em relação aos conselhos previdenciários. Boa noite, Sara, seja bem-vinda, é uma satisfação contar com a sua participação aqui no nosso programa. Olá, boa noite. A satisfação é toda minha, professora Elia. Para iniciar nossa conversa, Sara, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória profissional, como que foi antes de ingressar no PGPCI e como que você conheceu o programa, por qual razão você escolheu o programa? Bom, eu sou graduada em Ciências Contábeis e em Direito. Eu tenho especialização em Auditoria Pública, Direito Administrativo e em Regimes Próprios de Previdência, que é justamente o foco da minha pesquisa do mestrado. Eu sou auditora, como você falou, de controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e desde quando eu ingressei no tribunal, eu trabalho com controle externo dos regimes próprios de previdência social. Então, toda a minha trajetória profissional, ela focou no controle desses regimes de previdência. E eu sempre tive vontade de fazer um mestrado, mas eu não encontrava nenhum mestrado, nenhuma linha que, assim, despertasse meu interesse, que eu queria fazer alguma coisa que tivesse relação com o que eu já trabalhava. Até que eu fiquei sabendo da seleção para o PGPCI através do Instagram. E aí eu vi que tinha uma linha de pesquisa relacionada a políticas públicas e com foco no controle social. Então, na mesma hora eu pensei, não, é um mestrado que eu preciso fazer. E que isso permitiria unir a experiência que eu já tinha no Tribunal de Contas em relação ao controle, né, da gestão pública, mais especificamente da política previdenciária, com essa parte teórica que o mestrado me permitiria conhecer. E foi assim que eu participei da seleção do PGPCI e comecei a realizar minha pesquisa associando o que eu já trabalhava com o foco do mestrado, que no caso eu trabalhava com os conselhos previdenciários, era um dos aspectos que eu trabalhava no tribunal. E foi assim que eu escolhi e fiz parte do programa do PGPCI. Muito legal, Sara, saber um pouco da sua trajetória. E conta pra gente como que as disciplinas do PGPCI auxiliaram na sua carreira profissional. Bom, em cada disciplina que eu ia cursando, eu ia tendo contato com discussões que me permitiam enxergar de um modo diferente aquilo que eu já trabalhava no tribunal. E me faziam ter contato com aspectos teóricos, que mesmo estando relacionados com o que eu já trabalhava, eu desconhecia. Por exemplo, a disciplina de participação e controle social me fez entender, a partir das pesquisas que já existiam, relacionadas às instituições participativas, aos conselhos, como esses conselhos, que eram os conselhos previdenciários e que era o foco do meu objeto de pesquisa, se relacionava com esses conselhos que já eram estudados, né, pela academia. Isso me fez enxergar como eles eram semelhantes, as dificuldades que eles apresentavam eram praticamente as mesmas, e também me fez enxergar como eram importantes esses conselhos como instrumentos de participação social. Da mesma forma, as disciplinas que eram relacionadas, de algum modo, à gestão pública, iam me mostrando, além dos aspectos teóricos, algumas experiências práticas, que complementavam aquilo que acabei aprendendo em função do que eu trabalhava no tribunal. Então, eu diria que as disciplinas, elas acabavam complementando a experiência prática que eu já tinha. Muito legal, Sara, conhecer um pouco e saber da contribuição, né, das disciplinas para a sua trajetória profissional. E como que a sua pesquisa especificamente contribuiu para a sua formação acadêmica, né? E também para a sua trajetória. Teve essa sinergia aí, né, da sua pesquisa, como a gente já comentou do seu tema, mas especificamente teve alguma contribuição que você percebeu ser importante? Sim, minha pesquisa de mestrado, da mesma forma, ela acabou complementando a minha formação acadêmica, porque eu já pesquisava sobre o tema de previdência desde a primeira especialização que eu fiz, quando eu tratei da atuação
do Tribunal de Contas em relação aos regimes de previdência, né? O controle que o tribunal exercia em relação a esses regimes de previdência. E a pesquisa do mestrado continuou nessa mesma linha, porém com foco nos conselhos previdenciários. Então, a linha de pesquisa continua a mesma, né? Sobre a questão da previdência. Em relação à minha trajetória profissional, ela acabou complementando minha experiência profissional. O mestrado acabou complementando isso. Por se tratar de um tema que tinha relação com o que eu já trabalhava, inclusive no sentido de provocar uma reflexão acerca de como essa atuação dos tribunais de contas em relação aos conselhos previdenciários poderia ser melhorada. Então, a pesquisa do mestrado contribuiu, sim, para a minha formação acadêmica e também para a minha trajetória profissional. Muito legal, né? Ver algo na prática e na teoria, né? Assim, eu entendo que a melhoria acontece também na gestão pública, né? Partindo para a nossa próxima questão, essa aqui eu acompanhei de perto como sua professora na disciplina de laboratório de pesquisa, para entender de que maneira a sua pesquisa ela é inovadora, como que você entende que ela contribui efetivamente para a gestão pública. Eu já sei um pouquinho dessa resposta, mas eu queria escutar de você. Então, a minha pesquisa ela tratou de um tema que é muito pouco explorado na academia, que são os conselhos previdenciários. E ela trouxe uma reflexão sobre a atuação de um órgão de controle externo em relação a esses conselhos, que também é um tema menos pesquisado ainda, né? Menos explorado ainda. Então, eu acredito que a maior contribuição que ela teria, que ela ofereceu em relação a isso, é exatamente nesse sentido, de trazer para a academia uma discussão de um tema que é pouco tratado e, quem sabe, despertar o interesse de outros pesquisadores em relação a ele. Para a gestão pública, mais especificamente em relação à área de controle, ela contribuiu na medida que ela trouxe propostas de aprimoramento de controle de uma política pública que é extremamente importante e que consome um volume muito grande de recursos, que é a política previdenciária. Isso a partir de uma análise da atuação do Tribunal de Contas em relação aos conselhos previdenciários. Então, eu acredito que o que ela trouxe de novo, de inovador, é exatamente nesse sentido, de ser um tema muito pouco pesquisado. E, Sara, para finalizar aqui nossa entrevista, eu queria saber dos desafios. O que você enxerga de desafios nesse tema? Você já comentou alguns, né? Em relação a essas lacunas que a gente tem na academia. Mas como você enxerga outros desafios e como que a universidade ela pode contribuir para encontrar soluções inovadoras e de interesse público? Bom, o principal desafio que eu consigo visualizar no meu tema de pesquisa é, de fato, o pouco espaço que ele tem tido no âmbito das pesquisas acadêmicas, justamente por ser um tema pouco explorado, e que tem muito, mas muito mesmo, a ser desenvolvido. E é aí que eu acredito que a universidade pode contribuir, seja discutindo esses espaços de participação, que são os conselhos previdenciários, inserindo esse tema no contexto das pesquisas relacionadas aos instrumentos de participação social na gestão pública como um todo, os conselhos, as conferências, enfim, todos aqueles instrumentos que a gente estudou ao longo do mestrado, já que eles se tratam de um órgão de controle de participação social que tem muito ainda para se desenvolver, como eu disse. E eu acredito que a universidade é, sim, uma grande aliada nesse sentido, do desenvolvimento desses órgãos de controle. Bom, muito obrigada, Sara, pela sua participação. Eu tenho certeza que isso pode despertar o interesse de outros alunos, outros pesquisadores, outros atuantes na gestão pública a trazer o seu tema para a academia, entendendo os desafios, né, oportunidade de inovação, melhorias e contribuição para a gestão pública. Foi ótima a nossa conversa. E aguardem, porque teremos novos episódios aí do Fala Mestre. Eu que agradeço, professora Elia, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre minha experiência ao longo do programa de mestrado. E aproveito para convidar também outras pessoas a participarem desse programa, que é muito importante, que traz temas interessantes relacionados à gestão pública e ao controle como um todo, como também à cooperação internacional. Nós é que agradecemos, Sara. Antes de se despedir, se você ficou interessado no tema da Sara e no PGPCI, aqui na descrição do vídeo você vai poder acessar esses links e conhecer mais um pouco dessa produção. E aí sim, agora aguarde os próximos episódios do Fala Mestre. Até lá!